loucos, sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio... Boa tarde, são 13h02. Hoje é segunda-feira, 24 de abril de 2017, dia de Timão Universitário. Um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Sigam nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, no meu canal no YouTube, youtube.com/Blog do Vitão, você encontra o arquivo com todos os programas e mais tarde, hoje à noite ainda, o programa de hoje na íntegra. Um programa de hoje bem animado, né? Um dia depois de dia de São Jorge, o padroeiro, de mais uma eliminação contra o São Paulo que não chega a ser notícia, né? Eu sou o Vitor Guedes e tenho nome é Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. Ao meu lado estão hoje David Xavier, o Shampoo, Jade Menes, a Furacão, Caio Portela, o Gaúcho, e os novatos bonezinho Bruno Oliveira e Jean Gomes. Jean hoje tirou o boné, cresceu um pouco, mas Jean Gomes, né? Enfim, Lucas Jean Gomes, né? Enfim, e no programa de hoje você confere as principais manchetes sobre a ação do Corinthians, os comentários dos amigos jornalistas da Rádio Coringão, uma matéria especialíssima com Basílio falando sobre o título 77, uma homenagem ao santo padroeiro do Corinthians, São Jorge, matérias de basquete com Hortência e Damires, além dos Corinthians que lembra o gol do Ronaldo no Paulista de 2009. E para começar, vamos direto com Timão na mídia. Timão na mídia. Corinthians ganhou e nós estamos brigando e estressando aqui. Imagina se nós tivéssemos perdido do São Paulo. Enfim, esta é a segunda-feira. Quem vai fazer o Timão na mídia, Aline Pereira? Chá de Furacão. Quantos bombeirinhos tomou a Aline Pereira antes de vir pro trabalho? Jade, Furacão. Furacão, antes de você ler as manchetes, tem 8 manchetes aqui com bolinha e uma com X. Começa com X e vamos nessa. Timão na mídia. Caneladas do Vitão. Timão elimina Freguês e reedita final de 77. Agora São Paulo. Saravá São Jorge. Globo Esporte. Carille destaca a organização da equipe e fala em Corinthians muito forte para a decisão. ESPN.com. Jô marca de novo, Corinthians empata com o São Paulo e reedita final histórica contra a Ponte Preta 40 anos depois. Gazeta Esportiva. Jogadores do Corinthians minimizam falhas em empate com o São Paulo. Meu Timão. Dirigentes do Corinthians confirmam interesse em atacante da Ponte. Foxsports.com. Corinthians e São Paulo empatam em Itaquera e Timão faz a final do Paulista com a Ponte Preta. Estadão. Carille lembra do Ituano para negar favoritismo do Corinthians contra a Ponte. UOL Esportes. Corintiano se divide entre ignorar e rir de rótulo de quarta força. Lance. Guilherme negocia dívida com Timão e viaja para fechar com o Atlético Paranaense. Por falar em Saravá São Jorge, que o Guilherme vai e não volte nunca mais, que acerte, seja feliz no Curitiba. Aliás, lá tem um negócio chamado Caldeirão do Diabo em Curitiba, ele que vá pro inferno que o carregue e fique muito feliz lá em Curitiba. E você que está acompanhando o nosso programa, né, participe das nossas redes sociais, responda o que você acha que vai acontecer na final e já avise o seu chefe aí, eu sou a chefa, né? Chefa que fala, Shampoo? Shampoo hoje de novo ele gostou do cotton, ele veio de cotton azul, ele deve ter uma coleção, né? Preto, azul, deve ter. Não, só tem duas. Esse é azul mesmo, é Royal que fala, Celeste, você? É azul. Não sei, você é meio fronha? Não. Enfim, avise seu chefe, sua chefa que você vai chegar mais tarde do almoço, fala que você vai no banco, mentira que você não tem dinheiro, né? Mas fala que você vai no banco que o programa hoje vai estourar o tempo, porque tem muito assunto e não teremos programa semana que vem, já que é feriado aqui na Pátria Educadora, vamos estourar um pouquinho o tempo, porque hoje tem basquete com Hortência, tem muita coisa pra falar de Corinthians e Ponte Preta. E como ontem foi dia dele, dia de São Jorge, eu sou contra falar em religião, em coisas assim, mas na minha casa deve ter uns 18 São Jorge espalhados pela casa, enfim. Batizei meu filho Basílio na Capela de São Jorge, na Rua São Jorge 777, ali no Parque São Jorge. Fizemos uma homenagem ao santo guerreiro, padroeiro do time do povo, não só do time do povo, né? São Jorge também é padroeiro do Reino Unido, da Inglaterra, é padroeiro da Catalunha, num dia que Barcelona virou pra cima do Real em Madrid, quer dizer, São Jorge ontem estava de plantão e o mal não teve vez, não se criou. Vamos ouvir então a homenagem a São Jorge, depois a gente vai falar de Corinthians e Ponte Preta, tem Carille, tem o gol, tem opinião, tem muita coisa aqui no Timão Universitário.
acender velas para São Jorge. A ele eu quero agradecer. E vou plantar comigo, ninguém pode, para que o mal não possa então vencer. Domingo 23 é dia de São Jorge, sincretizado com Ogum na Umbanda e o santo padroeiro do Corinthians. São Jorge é guerreiro com a lança e com o escudo. Ogum é quem vence e demanda, quem abre caminhos, atua na nossa corrente sanguínea, é o primeiro do xirê dos orixás. Assim como corintiano, assim como é ser corintiano, é ter uma religião para adorar e para crer. Corintiano está sempre à frente, abre caminhos, tem fé, é sangue, é raça, é guerreiro. Isto é ser corintiano, é ser devoto de São Jorge, é ser devoto de Ogum. Salve Jorge, Ogum e meu pai, salve 23/4, salve o Corinthians. 23 de abril, dia do santo padroeiro do Timão, São Jorge. Guerreiro que não desanima, persegue os objetivos, é fiel, luta até o fim. Características iguais a toda a história do time do povo, que mesmo em adversidades não parou, não para de lutar e tem a fiel ao lado. São Jorge 777, rua da primeira sede do Corinthians, onde a paixão é sentida na atmosfera. Ir ao Parque São Jorge e ser batizado na Biquinha do Santo, além de tradição, é emoção para quem tem um coração alvinegro. São Jorge, sempre citado em samba-enredos e dentro de estádios e ginásios. Que corintiano nunca gritou "Saravá, São Jorge" quando aquela bola adversária chegou perto demais? Que corintiano nunca gritou "Obrigado, meu São Jorge" quando o título chegou? São Jorge une a fé, o Corinthians, em dois sentimentos únicos, o de amor e devoção. Parabéns, santo guerreiro, que tua raça, força e determinação estejam cada vez mais no coração do povo alvinegro. Saravá, saravá, salve o santo guerreiro e uma vela pra saudar meu São Jorge padroeiro. Saravá, saravá, salve o santo guerreiro e uma vela pra saudar meu São Jorge padroeiro. Mulher, mulher, mulher. Eu. Não tô na arquibancada, vamos parar por aqui. Enfim, quem nunca cantou isso, né? Eu não, porque eu sou jornalista, mas se eu fosse corintiano já tinha cantado. O que embasta, se perdeu, virou fumaça. Enfim, o samba enredo da Gaviões 94, samba vice-campeão, porque Décio Pitinim deu um 6. Ele que tem muita luz pra ele. Enfim, e depois a Gaviões foi campeão em 95, mas esse samba de 94 é o que a torcida canta quase todo o jogo nas arquibancadas, né? Até porque tem uma rima fácil e fala em São Jorge, enfim. São Jorge que, como o Ézio disse bem, é um santo reconhecido pela Igreja Católica. Aliás, tem um livro corintiano, graças a Deus, de Dom Paulo Evaristo Arnes, que explica por que o santo chegou a não ser mais santo oficial, depois voltou a ser. Foi um pedido dele ao Vaticano, na época, cardeal de São Paulo, emérito, grande Dom Paulo Evaristo Arnes, uma pessoa que, graças a Deus, era corintiano, orgulho para os corintianos ter ele no seu hall de torcedores, um grande ser humano, um grande cristão. Enfim, e São Jorge tem Ogum, que é no Umbanda, é também reverenciado no Candomblé, quer dizer, é um santo ecumênico, uma entidade, eu não vou dizer que de religião, porque não é o intuito, mas é um santo reverenciado em muitos lugares, não só pelo Corinthians, como eu disse no começo do programa, é o padroeiro da Catalunha, né? E ontem também tivemos um Real Madrid, Barcelona em Madrid, e o Barça ganhou no último chute, né? Nem deu saída, o Messi fez o gol, 3-2 pro Barcelona, o jogo acabou no dia de São Jorge. Tem a cruz de São Jorge, né, na bandeira da Inglaterra, tem na bandeira da Catalunha e na do Barcelona, enfim. São Jorge é um santo muito popular no mundo. No Rio de Janeiro é até feriado, né, de tão reverenciado que é no Rio de Janeiro, São Jorge. E eu tenho muito orgulho de ter batizado meu filho na Capela de São Jorge, no Corinthians. Não sou nem católico, né, enfim, não vou falar de religião aqui, sou cristão e tenho muita admiração por São Jorge. Ontem, enfim, o jogo começou ruim, dei uma pedidinha, falei: Ogum, meu pai, segura nós que não dá pra perder de novo, né? Enfim, é tudo nosso. Essa foi a homenagem que a gente fez a São Jorge. E já peço desculpa não é o caso, mas enfim, compreensão aos ouvintes que são evangélicos ou que não têm religião, porque aqui foi uma homenagem ao padroeiro do Corinthians, ao programa Timão Universitário, e todo dia 23 de abril, tem uma missa, uma procissão na Capela de São Jorge no Corinthians. Ontem, apesar do jogo, teve uma cerimônia de manhã no clube, enfim, como é tradicional, faz parte. O Corinthians lançou um uniforme novo ontem,
uma faixa preta no meio, que segundo os estilistas, não parece nada, mas segundo os estilistas aquilo lá seria uma espada de São Jorge, por isso aquela faixa preta no meio. As pessoas falam o que quiser, pinta com de laranja e fala que é o terrão, enfim, marqueteiro fala o que quer. Mas a explicação oficial é que aquilo lá é uma cruz de São Jorge. E vamos direto agora ouvir, tem bastante coisa. Você continue participando das redes sociais, daqui a pouco já de Furacão de Menos, quando se acalmar, ela tava meio nervosa, né? Enfim, tensa. Imagina se vocês pro São Paulo. A gente vai ouvir o gol do Carille. Tem zona mista também, já de Furacão? Não. Não? Enfim, até porque ontem o pessoal ganhando do São Paulo e saem rápido, né? Já sai meio tradicional. Vamos ouvir o que disse Fábio Carille sobre... Eu ia falar vitória, não foi como se fosse uma vitória, enfim, mas sobre a classificação, um número interessante para o ouvinte. Interessante, né? Neste milênio, o São Paulo ainda não eliminou o Corinthians em mata-mata. Foi o 7º mata-mata consecutivo que o time do povo eliminou o São Paulo. Não sei se é por isso que minha mãe não me atende. Tô tentando ligar para ela desde ontem à tarde. Dona Dolores, atende o telefone. E chupa, tá? Solta para nós, Fábio Carille. Não estão aqui para ver o meu rosto como que é na hora que eu estou brincando, vocês vão me conhecendo aos poucos. Aquilo ali não foi desrespeito nenhum, que até nós mesmos internos sabia que ia ter dificuldade esse ano. Então a gente nos colocava mesmo com uma quarta força, mas trabalhando do nosso jeito, da nossa forma, com os jogadores que nós temos. Ali eu fiz uma brincadeira e muitos não entenderam, né? Hoje, classificado para a final, contra a Ponte Preta, os outros 3 grandes fora. Mais clássico, no jogo grande não tem essa. No clássico contra o Palmeiras aqui, eu vou repetir, eu já falei em várias coletivas. Favoritismo do Palmeiras? Não. 50% para cada um. E é assim. Bom, esse foi Fábio Carille falando, não tem essa. Eu fiquei até com medo do professor Fábio, nervoso, né? Enfim, mas o fato é que a gente vai falar ainda no Provão sobre isso, mas ele foi muito superior ao Rogério Ceni no duelo. O Corinthians não teve a menor dificuldade para passar. Ontem o São Paulo em nenhum momento insinuou que passaria. O São Paulo foi uma classificação bastante tranquila, muito mais tranquila que contra o Botafogo de Ribeirão Preto, por incrível que pareça. Antes de ouvir o que pensa a gente dar nossa opinião e ouvir os amigos jornalistas, vamos ouvir o gol de Jô. A narração ontem, vamos ver a equipe do Corinthians ontem, era Sérgio Henrique Botarelli, né, o galã de Osasco. É uma espécie de Francisco Cuoco de Osasco, assim. Os repórteres Isabela Macedo e Alex da Mata estavam na transmissão. Vinícius Lúcio foi tudo, comentarista, técnico, macumbeiro, fez de tudo lá. E a edição foi dele, o Heleno Jorge Dias. Enfim, solta pra nós o gol do Corinthians na voz dele, Sérgio Henrique Botarelli, o muso de Osasco. Danilo Jackson colocou lá dentro da área, toque de cabeça lá dentro, é chance, o Jô! Gol! Timão, Jô número 7, o rei dos clássicos, Jô meteu lá dentro, cruzamento de Jato lá dentro da área, mas espingou, sobrou no pé esquerdo do matador, Jô meteu pra dentro da rede, abriu o placar aos 46,5 do primeiro tempo, Corinthians na frente, vibra fiel! Corinthians 1, São Paulo 0, Alex da Mata. Jô de cabeça, os jogadores do Corinthians já saindo por aqui. Acho que ninguém quer falar nesse final de primeiro tempo. Resultado realmente muito positivo para a equipe do Corinthians. Cruzamento do Jackson, Jô de cabeça. É o rei dos clássicos, Jô. Mais um gol no Campeonato Paulista. Enfim, esse foi o gol de Jô para o Corinthians. Eu detesto, o jornalista não pode falar fonte, não pode fazer fofoca, então não vou falar. Que ontem eu assisti o jogo, estava a trabalho para o Jornal Agora São Paulo, estava na cabine de imprensa ao lado de Deus, né? Falando de São Jorge, Deus Basílio. Estávamos lá, ele comenta o jogo para a Rádio Capital. Quarta-feira já assistimos o jogo lado a lado, os dois trabalhando cada um para o seu veículo e obviamente conversando, já que
Eu como jornalista de jornal impresso, ele como comentarista, não falo o jogo inteiro, né? Enquanto o narrador Hugo Botelho estava narrando, a gente ficou conversando e tal. E ainda bem que eu sou jornalista, calmo, isento, imparcial, fiquei tranquilo, porque o Basílio ficou bastante irritado na quarta-feira e ontem. Não vou falar muito quem ele cornetou, mas deu umas cornetadinhas no Romero, hein? Grande, o que mostra que Basílio entende de futebol, enfim, brincadeira com o Basílio. Aliás, aproveitei para gravar matérias com ele, fazer coisas, enfim. Basílio, que foi muito assediado, obviamente, como sempre é, mas agora com a reedição de 77, imagina, recebeu camisa do marketing do clube lá na cabine, enfim, bastante gente veio falar com ele, agradecer. Basílio sempre reverenciado. Se tivesse um filho, eu botaria o nome de Basílio, viu? Um grande sujeito, merece todas as homenagens. E merece tanta homenagem que a gente vai mudar a nossa ordem tradicional. Normalmente aqui eu faço o áudio dos jornalistas, primeiro os comentários de Marília Ruiz, Vessone, Marco Belo, Morcegão, você está acostumado a ouvir essa rapaziada, o pessoal da Rádio Coringão, Ginaldo, Botarelli, Vinícius, vocês vão falar ainda no programa. Mas primeiro vamos ouvir uma entrevista com Deus, né? Deus Basílio, feita... Aliás, eu tenho um prazer, né, de nesses 8 anos do meu filho, mais a gravidez, ter encontrado o Basílio milhões de vezes por motivos pessoais e profissionais, mas pessoais. Criamos uma amizade que o nome do meu filho trouxe. Ele foi no batizado, eu acabei de estar na Capela de São Jorge. Tivemos no evento a semana retrasada, num bar na Moca, já referente a 77, sem saber que a final ia ser Corinthians e Ponte Preta, né? Afinal, o Palmeiras era bastante favorito e havia um equilíbrio no Corinthians e São Paulo. E falamos muito sobre 77 esses dias que antecederam o jogo de ontem. E a gente vai ver um pedaço de uma entrevista que foi ao ar no Podcast Timão, que é um programa que faço junto com Marco Belo, Rodrigo Vessone, Teleco e Morcegão, que vocês estão acostumados a ouvir aqui também falando. Mas eu pedi autorização lá, peguei um trecho dessa entrevista, a gente vai ouvir. E também, não só entrevista, né? Shampoo, que tem muito tempo livre, né? Afinal, nenhuma mulher quer sair com um cara que usa cotton azul. Passou o final de semana debruçado em áudios, fazendo matérias, enfim, né? Tava friozinho? Final de semana tava. Então você botou lycra, cotton, quanto que mais você fez? Não, eu fiquei em casa. Não passou Vic Vaporub? Não, assim, não precisou. Tudo tranquilo. Mas usou cachecol? Não. Enfim, vocês não acreditam em mim? O professor fala bobagem. Entrem no canal youtube.com/blog do Pitão e veja se eu sou ridículo. Ele não veio de bicicleta, ele não é ciclista, ele não sabe, ele só é ridículo mesmo, com essa roupinha patética embaixo da roupa. Vamos ouvir então o bate-papo e matéria com o Basílio, que Shampoo, né? Mas você não foi lá, né? Na Corinthians fazer matéria com o Basílio vestido de ciclista fronha, não, né? Você foi de hominho? Não, fui de homem. Então tá, vamos ouvir. Capricha que o placar não é teu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá. De cabeça lá de dentro, o zagueiro tentou, Basílio. Basílio pro pedaço, Basílio, 37 minutos do segundo tempo, doce mistério da vida esse Corinthians, inexplicável Corinthians, vai buscar alegria no fundo da alma do povo, Coringão, Basílio, garoto, bom de bola, lá vai Coringão outra vez pro pedaço, Basílio pra conferir aos 37 minutos do segundo tempo de jogo, numa arrancada do Peru,
13 de outubro de 1977. O Corinthians deixava uma fila de 23 anos sem ganhar campeonato em cima da Ponte Preta. 2017. 40 anos depois, o Timão reencontra a Ponte Preta em mais uma final do Campeonato Paulista. O herói daquela final e ídolo corintiano Basílio, o Pé de Anjo, fala com o apresentador Vitor Guedes em entrevista ao podcast Timão sobre a importância e a dimensão daquele título. Primeiro de tudo, que nós não tínhamos a dimensão que seria um dos títulos muito valorizados pelos torcedores corintianos e até propriamente da imprensa, né? Agora, a busca e a realização, ela apareceu de uma maneira tão natural que hoje, após 40 anos, é um dos títulos mais valorizados. E eu já disse isso para o próprio Emerson, né, o Sheik. Sheik, você ainda continua em atividade, mas daqui 10, 15 anos, 20 anos, você vai ver como a repercussão vai correr de uma maneira como foi da minha geração e da minha conquista. Ela não foge muito. É que o torcedor ele tem a valorização por causa dos anos que o Corinthians ficou. E não é só o torcedor corintiano, não. Se você for observar o São Paulino, o palmeirense, o santista, eles falam, de 77 para cá as coisas se transformaram. Transformaram sim, que aí o Corinthians veio atropelando, veio conquistando, foi o primeiro brasileiro, foi a Libertadores, foi o Mundial, e tudo isso faz parte de uma equipe como o Corinthians. 77, emendou 79, 82, 83. Em 77 o São Paulo também estava no meio do caminho, não estava? Tava, o São Paulo estava porque semifinal. Nós, com o carrasco deles, né, que é o Geraldão, fez o gol que praticamente nos levou era outro a regulamento, mas era semifinal, né? Era semifinal. É a semifinal, porque nós passamos para ir para a final contra a Ponte Preta, que já tinha se classificado na primeira parte do campeonato. Porque lá era questão de turno, o Botafogo de Ribeirão Preto foi campeão do primeiro turno. Então não é um regulamento espelhado, mas na prática, para o ouvinte entender. O Corinthians ganhou do São Paulo e por isso foi a final. E 40 anos depois pode acontecer a mesma coisa, né? Sim. Ganhar do São Paulo e da Ponte Preta não é uma coisa muito estranha na história do Corinthians. Né? Nós estamos revivendo tudo aquilo que aconteceu em 77. O Corinthians é tido como a quarta força, foi ironizado por isso. Nem sei se é ironizado, se realmente é a quarta força tecnicamente. Inclusive eu disse isso, que Palmeiras e Santos estão muito acima, São Paulo e Corinthians estão em nível parecido. Em 77 também o Corinthians estava longe de ser os favoritos. Aliás, a Ponte Preta no papel tinha um time muito mais forte que o Corinthians e outros times, a própria Guarani que não chegou, o Palmeiras tinha craques, enfim. O Corinthians estava longe de ser apontado, não era aquele time que ia sair da fila, né? Você vê semelhanças com aquele elenco atual, de ser contestado e pegar adversários mais badalados na reta final, Basílio? Não, ela não foge muito a essa realidade, né, que você acabou de citar. Agora, nós vamos ter que saber conviver com esse tipo de raciocínio por parte dos outros, né? Mas eu acredito muito que nós tivemos muitas gerações, né? E dentro dessas gerações, cada uma tem o seu valor. Eu falo que de 77 para cá as coisas mudaram sim para o lado positivo. Nós tivemos a democracia corintiana, depois nós tivemos o Neto Xodó da Fiel, que foi o primeiro brasileiro, aí depois nós tivemos Marcelinho Carioca, que ganhou tudo dentro do Corinthians, e aí eu coloco para findar o Ronaldo Fenômeno. As pessoas não gostam muito, né? Mas eu valorizo, porque a importância do Corinthians. Depois da caída nossa para a Série B do Brasileiro, então a chegada dele nos incrementou de uma tal forma que nós passamos a ser reconhecidos mundialmente. E isso nos fortaleceu. Fortaleceu, você vê que mesmo ele estando aqui, foi o Campeonato Paulista, foi a Copa do Brasil. Querendo ou não, ele resgatou tantas coisas. Hoje, se nós temos um CT, se nós temos um estádio, nós temos muito que agradecer ao Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno foi aquele que deu o pontapé inicial e que trouxe tudo aquilo que o Corinthians precisava. Por isso que eu falei que o resgate que nós tivemos, ele foi tão grande que a valorização hoje, ela é muito maior do que as pessoas imaginam. Ela está para fora do Brasil, não é só o Brasil não. Você vai fora do Brasil, você vê falar sobre o Corinthians. Outro jogo que passa despercebido por muitos é a final do Paulistão de 1979.
Há 38 anos atrás, o Timão fazia mais 3 jogos diante da Macaca no estádio do Morumbi. Venceu o primeiro jogo por 1-0, no segundo, empate sem gols entre as duas equipes, para que no terceiro jogo, o todo-poderoso pudesse comemorar a conquista do seu 17º título paulista ao vencer a Ponte Preta por 2-0. A partir do próximo domingo, Corinthians e Ponte Preta reeditam a final de 1977, um ano inesquecível para o torcedor corintiano. Já foram 141 jogos realizados entre as duas equipes, com 80 vitórias do Corinthians, 28 da Ponte Preta e 33 empates. Seguindo o protocolo, diante do time de Campinas, o Timão está próximo de conquistar o seu 28º título da competição para se consolidar como a equipe que mais comemorou títulos do Campeonato Paulista. David Xavier para o Timão Universitário. Corinthians e Ponte Preta, 2 decisões históricas, 7-7, 7-9, 7-7, muito mais, pelo jejum de 23 anos sem conquista alvinegra e por tudo que envolveu, enfim, o gol do Basílio, virou filme, virou livro, virou tudo, né? E em 79 o Corinthians já foi campeão também em cima da Ponte Preta, também no Morumbi. Com o time já não foi tão difícil assim, o Corinthians era muito favorito e ganhou o jogo com alguma tranquilidade. A gente inverteu a ordem, mas a gente vai ouvir a opinião dos colegas jornalistas sobre Corinthians e Ponte Preta. Depois a gente vai fazer o nosso provão, depois a gente ouve o pessoal da Rádio Coringão para dar uma quebradinha nos áudios. Vamos ouvir? Tudo bem, Aline Pereira? Que cara de ressaca, hein? Bom, ela tá melhorzinha, ela veio. Imagina a Marcos Floriano que não apareceu. Isso que você tá ouvindo ao fundo não é mixagem de som, não. É ela que tá tremendo. E tá batendo na fita, né? Afinal, é um estúdio moderno, nós estamos tocando fita, cassete aqui. Solta pra nós então o áudio, Aline Pereira. Alô, galera do Timão Universitário, aqui é a Marília Ruiz do Estadão, tô aqui para falar da classificação do Corinthians para a final do Campeonato Paulista, mais uma vitória no confronto, né, no mata-mata majestoso com o São Paulo, desde 2000 que o Corinthians não perde um majestoso mata-mata para o São Paulo. Ontem o Corinthians fez 1-0 depois de um primeiro tempo de muitos erros de passe, mas muito sólido defensivamente. O Jô fez 1-0 e no segundo tempo o São Paulo empatou, mas já quando o jogo estava praticamente resolvido. Achei a arbitragem confusa, ainda que eu acho que o gol do Jô foi regular, mas confusa, muito truncada, juiz muito fraco, muito instável. Mas o Corinthians está classificado e agora precisa jogar mais do que jogou contra o Inter e muito mais do que jogou ontem contra a Ponte Preta, que eliminou o favorito Palmeiras, né, num confronto de 3-0 e 1-0, mas o Ponte Preta, um time bastante forte. O Corinthians deve jogar o primeiro jogo em Campinas, pelo que os presidentes já anunciaram. Até a semana que vem, aliás, se eu fosse o Carille, já deixo aqui minha sugestão, eu escalaria o Basílio e mais 10. Até a semana que vem. Olá, Vitor Guedes, amigos do Timão Universitário. O Corinthians fez mais um jogo sofrível, digamos mais ou menos, mas com aplicação conseguiu vencer o São Paulo, que é um time que chora, mas jogar a bola não joga. Cada um com seus problemas, eles ficaram para trás e vamos falar de Corinthians e Ponte Preta. Corinthians e Ponte Preta, final que todo mundo queria, final dos sonhos para 40 anos do título paulista 77. Nunca mais haverá um campeonato paulista que a final seja tão aguardada quanto em 77. É a coisa mais próxima que tivemos, sei lá, foi a Libertadores, talvez, mas mesmo assim não se compara. E que esse ano o pé de anjo seja ele, Ángel Romero, já que não temos mais Basílio. Não é verdade, Vitor Guedes? Um abraço a todos e vai, Corinthians! Alô, galera do Timão Universitário, fala Vitão, tudo bem? Aqui é o Gilvan Ribeiro, editor de esportes do Agora.
Pois é, o Corinthians está na final do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, reeditando a histórica decisão de 1977, que tirou o time alvinegro daquela fila de quase 23 anos. E chegou com todos os méritos. Eliminou ontem o São Paulo lá no Itaquerão, onde jamais o time do Morumbi conseguiu ganhar. E é claro que quem precisava do resultado era o São Paulo, porque havia perdido o primeiro jogo por 2-0. Então, o Corinthians jogou fechadinho, apostando nos contra-ataques e, mesmo assim, conseguiu criar as principais chances da etapa inicial. Acabou abrindo o placar com o Jô num lance normal, porque o Prato ele resvala de cabeça e tira qualquer impedimento do lance. No segundo tempo, o Corinthians cozinhou ali o galo, o jogo ficou um pouco mais tenso, o juiz deu uma pipocada a não expulsar o Wesley, que deu uma entrada criminosa ali no Jabá. O São Paulo conseguiu empatar a partida com o Prato, resultado que elimina o time do Morumbi e coloca o Corinthians na final do Paulistão. Mas não há favoritismo nessa decisão agora não. O Corinthians não passa segurança, principalmente no ataque. Os jogadores perdem muitas chances, acabou eliminado da Copa do Brasil contra o Internacional justamente por essa fragilidade ofensiva. Já do lado da Ponte Preta, há uma dupla realmente perigosa, o Potker e o Luca. Os dois, inclusive, vão comer grama para mostrar o seu valor para o Corinthians. O Luca, porque foi renegado, foi rejeitado, emprestado para a Ponte Preta, e o Potker, porque chegou a ser anunciado como reforço corintiano e depois a diretoria voltou atrás. É uma final em aberto, mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu digo que vai dar Corinthians, muito mais pela camisa do que pela superioridade técnica. Abraço, galera. Olá, galera do Timão Universitário. Prazer novamente participar com vocês, Rodrigo Vessoni na área. Antes de mais nada, eu queria dizer que Jô calou mais uma vez Vitor Guedes. Mais uma vez, Vitor Guedes foi calado pelo camisa 7 do Corinthians em mais um clássico, mais uma vez decisivo. E aí, Vitor Guedes ficou nessa daí, mais uma vez. Em relação ao jogo, eu achei que aconteceu o que todo mundo previa, na verdade, né? Porque era um Corinthians que não ia se expor mesmo, que ia ficar na dele. Era um Corinthians que não ia dar o contra-ataque, sair igual louco para dar o contra-ataque pro São Paulo de bobeira. Tinha 2-0 na frente. E que tentaria sair na frente de alguma maneira, mas sem se expor muito. E foi isso que aconteceu. Conseguiu sair na frente. Aí eu acho que no final ali brincou muito ali, né? Se leva o jogo mais a sério, seguraria no mínimo a vitória, que seria muito legal, acho que para o torcedor, de qualquer forma, ganhar do São Paulo, se aumentaria, né, as estatísticas contra o São Paulo de vitória, também seria muito legal. Mas eu achei que começou a brincar muito ali, enfim. E aí tomou um empate. Acho que até foi numa brincadeira do Léo Jabá com o Moisés, os dois que tinham entrado, na verdade. Então, acho que faltou um pouquinho de concentração no final. Mas, de qualquer forma, agora é a decisão. O Corinthians cumpriu o seu papel. Eu acho que chegar à decisão foi algo muito significativo para esse time. Ninguém dava nada, certamente. Depois tiveram as contratações, etc. Mas ninguém confiava muito que isso poderia acontecer. Até na semifinal, ok, acho que chegaria. Mas acho que ser finalista, acho que ali no começo do ano, etc., acho que pouca gente imaginava. De verdade, dos 4 times, teve jornalista dizendo que o Corinthians é o melhor armado hoje em dia, por todas as limitações que ele tem, ele consegue ser o melhor armado, e eu acho que vale a discussão, porque acho que quem está dizendo isso não está tão errado, não. Em relação ao São Paulo, que é meio bagunçado, o Palmeiras, que está naquele chove no molha lá, com todo o elenco que ele tem, não consegue deslanchar e jogar do jeito que todo mundo quis, e o Santos, que está meio estranho desde o começo do ano. Então, acho que o Corinthians, com todas as limitações, ele realmente acho que é o melhor armado aí do futebol brasileiro, do futebol paulista, no caso, nesse começo de ano. Mas agora vamos ver a final. Eu acho que a chance do Corinthians passa muito por Campinas. Se o Corinthians trouxer ali uma derrota mesmo de 1-0,
2-0, então eu acho que ali vai ficar muito difícil de reverter, mesmo em casa, porque o time não tem tudo isso, entendeu? Eu vejo como muito difícil. O Corinthians, para ser campeão, para mim, precisa trazer um bom resultado de lá, um empate ou uma vitória. Eu acho que a derrota ficaria uma situação bem complicada, porque a Ponte tem muito contra-ataque, é muito rápida no contra-ataque. Então eu acho que realmente passa o título do Corinthians por Campinas para ser só confirmado na Arena. É isso aí, um grande abraço a todos. Fala, Vitão! Bom dia, galera do Timão Universitário. Grande dia, grande semana para todo mundo. Vitão, garganta tá meio raspando assim, porque em mais um gol do Jô, no domingo, contra o time da Vila Sônia lá, na nossa arena, não me aguentei. Aí era para soltar o grito que ficou entalado nos pênaltis batidos na quarta-feira contra o Internacional. Aliás, assisti 2 filmes, né? 2 partidas de futebol, 2 filmes iguaizinhos, com adversários com a mesma qualidade, quase nada. Tanto o Inter como o São Paulo. Contra o Inter, mesmo futebol pragmático, bem organizado, defensivo, né, com qualidade na marcação. Aí o empate, como havia empatado lá no Sul 1-1, vai para pênaltis, e pênaltis a gente já sabe como é que tem sido na nossa arena. Aí veio o São Paulo, fizemos o resultado no Morumbi 2-0, ontem administramos, jogamos com qualidade, o Corinthians tem uma qualidade na posse de bola, o que o Jadson clareia o jogo, o que ele enxerga, o trabalho dele com o Rodriguinho no meio-campo, o Maicon, o que joga a bola, o próprio Gabriel. O meio-campo do Corinthians é muito consistente. Ainda falta o ataque, aquele que decide mesmo. O Jô tem sido esse cara, né? Principalmente nos clássicos, mas deixa a desejar, como deixou contra o Internacional. É de altos e baixos, mas é o que tem. É com ele que a gente vai. E para o Campeonato Brasileiro, acho que o reforço chegará, um reforço de qualidade, para que tenhamos um ataque com mais poderio de fogo. Agora, contra o São Paulo, uma partida muito legal do Corinthians, poderia ter feito mais gols, poderia ter vencido, mas o empate bastou, assim como uma derrota, também aconteceria a classificação do Corinthians para a final. E por falar em final agora, Timão Universitário, Vitor, Vitão, vem aí uma final histórica, 40 anos depois, contra uma Ponte Preta que tem uma bola redonda, uma primeira partida que será disputada em Campinas. Então, tudo isso vai fazer com que a semana seja quente. Os próximos 15 dias vão fervilhar. Campinas não fala em outra coisa a não ser a chegada da Ponte Preta em mais uma final de Campeonato Paulista contra o Corinthians. Enfim, serão dias muito legais para a gente poder curtir. E que vem a Ponte Preta. O Corinthians não deixará escapar. O futebol do Corinthians é um futebol de campeão. Poderia ter avançado na Copa do Brasil. Os pênaltis que fazem parte da competição não deixaram. No Campeonato Paulista, o Corinthians não perdoará, porque tem bola, tem tudo, e eu acho que pro Carille será um grande feito, que dará a ele aquilo que ele precisa para continuar como treinador do Corinthians, porque o Campeonato Brasileiro vai mostrar se ele vai chegar até o final ou não com esse jeito de trabalhar, que para mim é um jeito correto, muito próximo daquilo que o Tite fez como o maior vencedor do Corinthians. Vitão, galera do Timão Universitário, é o Maécio Ramos que tá falando, o Morcegão. Um grande abraço pra vocês e tô batendo asa! Alô, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica e vou falar sobre a partida que aconteceu ontem na Arena Corinthians em Itaquera, Corinthians 1, São Paulo 1. O Corinthians foi para empatar o jogo, não jogou na primeira etapa, a meu ver. E daí você pode pensar, esse é o estilo de jogo do Corinthians, o Corinthians está jogando assim desde o começo do ano. Ontem, para mim, foi pior, porque o Corinthians se defendeu muito bem, como sempre se defende. O Pablo e o Balbuena, perfeitos, falharam muito pouco no jogo, quase perfeitos. Mas quando o Corinthians ontem tinha a posse de bola no primeiro tempo, não sabia o que fazer. O Romero
ontem foi um defensor, como atacante 0, como defensor 10, nota 10 para ele defendendo, nota 0 como atacante. Nota 0 não, nota 2 porque ele acertou uma bola na trave no finalzinho do primeiro tempo, na única jogada que o Corinthians conseguiu construir. No mais, quando pegava a bola não sabia o que fazer, chutão para frente, pressão do São Paulo. Eu acho que o São Paulo até merecia ter terminado o primeiro tempo na frente, 1-0, 2-0, porque foi o único time que jogou no primeiro tempo. E futebol, né? No final do primeiro tempo, cruzamento na área, o Jô, daí não interessa se está um pouco impedido, não está um pouco impedido, isso aí foi um erro do árbitro, o Corinthians não tem nada a ver com isso, nem o São Paulo. O Jô foi lá e fez o 5º gol dele em clássicos no ano, 5 clássicos disputados, 5 gols marcados. Daí com 1-0 era de se esperar que o São Paulo fosse para cima, melhorasse, mas daí, na minha opinião, faltou treinador para o São Paulo no vestiário. O São Paulo voltou pior, o que fez com que o Corinthians dominasse a partida no segundo tempo. Daí sim, foi o Corinthians que a gente está acostumado a ver no restante do ano, tocando a bola, gastando tempo, se defendendo bem, com razoável tranquilidade, e no final do jogo, numa bobeada, o Lucas Prato saiu sozinho e acabou fazendo um gol chutando o chão, meio sem querer. Enfim, 1-1, o resultado que o Corinthians precisava para repetir 77, que segundo Vitor Guedes foi a 4ª final mais importante da história do Corinthians, depois da final de 2012, depois da final de 2000 e depois da final do Campeonato Brasileiro de 1990. O Vitão fala que foi a 4ª final mais importante da história, mas tem gente que fala que foi a final mais importante da história do Corinthians, aquele mês de outubro de 1977. Aliás, que coincidência, né? O Corinthians vai lançar a camisa número 2 em homenagem a 77 no jogo em Campinas, final do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, e o craque do time veste a 77. Coisas da vida, coisas do futebol. Um abraço pro pessoal do Timão Universitário. Obrigado, Marco Belo. E você tá me gozando, né? Óbvio, todo mundo que me conhece sabe que pra mim 13 de outubro de 77 é o jogo mais importante disparado da história do Corinthians. Em segundo lugar, vem todos os outros. Aí em terceiro, eu fico em dúvida se foi 16 de dezembro de 90, 16 de dezembro de 2012 ou 4 de julho de 2012. Um patamar muito parecido. Além da invasão, que não foi nem um título, né? 4 ou 5 de dezembro de 76 agora, tô confundindo. Enfim, foram os jogos mais importantes do Corinthians. Agora o primeiro, sem dúvida, pra mim foi 13 de outubro de 77. Vamos direto pro provão. Depois a gente ouve o pessoal da Rádio Coringão. Como eu falei, hoje tem bastante coisa, a gente vai passar um pouquinho no tempo. Vamos fazer o provão rápido. Solta pra nós, Aninha. Provão. Provão, Cássio. Pra mim o Cássio não falhou no gol e também foi pouco exigido, enfim, 6,5 pro Cássio. Nota 7 pro Cássio. 7,5 pro Cássio. Acho que ainda em algumas oportunidades que o São Paulo teve, o Cássio estava lá, né? Estava fazendo boas defesas, então nota 7 pra ele. Nota 7,5, Cássio. 6 pro Cássio. Fagner não teve muito trabalho ali, porque o São Paulo mudou o esquema, não jogou com o Luiz Araújo, e o Luiz Araújo depois ficou muito mal, então o Fagner também não comprometeu, 6. 6,5 pro Fagner, fez uma partida discreta, mas... Fagner, nota 6. A diferença é que saiu um pouco mais pro ataque nesse jogo, né? Tentou apoiar um pouco mais pelo lado direito. Nota 6,5. Nota 6,5, Fagner. Eu gostei bastante do Fagner no jogo de ontem, 6 pra ele. Pablo pra mim foi muito melhor que o Balbuena. Vou dar nota da dupla de zaga junto. Pablo pra mim 7, o Balbuena tava muito lento, achei até que falhou no gol. Embora não foi ele que começou o erro, né? Mas ele foi muito lento na operação. 7 Pablo, 5 Balbuena. Nota 7 pro Pablo e 6 pro Balbuena. Pablo, nota 7 e Balbuena, 6,5. Pablo, nota 7, Balbuena, 6,5. A minha única ressalva a isso é o gol que o Corinthians tomou, né? Acho que se os dois dessem um passo pra frente, deixava o Lucas Prato em impedimento. Pablo, nota 7, Balbuena, 7 também. Pablo, 6, Balbuena, 6,5. Olha, na lateral esquerda, Arana, 5,5, uma atuação ok. Moisés entrou, teve tempo de fazer bobagem no gol, pouquíssimo tempo, mas suficiente para mostrar que não joga nada. 3 pro Moisés, 5,5 pra Arana. Nota 6,5 pro Arana e 4 pro Moisés.
6,5 pro Arana e Moisés nota 4,5. Guilherme Arana nota 6, mantendo a regularidade. Agora o Moisés realmente foi uma lástima, né? Entrou pouco tempo e praticamente deu o gol pro time de São Paulo. Ele que errou o passe ali pela esquerda e possibilitou o lançamento no miolo de zaga. Moisés nota 3. Guilherme Arana nota 6, Moisés que entrou meio desconcentrado, nota 4. Arana 6,5, Moisés 3. Enfim, Gabriel foi bem ontem, 6,5 pro Gabriel. 7,5 pro Gabriel. Achei que ele foi muito bem nos desarmes. Não ficou tentando fazer muito gracinha. Tomava a bola, toque de lado e bora pro jogo. Gabriel nota 7. Fez o jogo que ele sabe fazer, né? Marcando muito e ao retomar a posse de bola, soltando aos companheiros. Nota 6. Gabriel fez um jogo defensivamente muito bom, desarmou bastante e tá acertando agora os passes, né? Nota 7. Gabriel 6,5. Maicon, 6,5. 6,5 pro Maicon. 6,5 também pro Maicon. Mantendo regularidade no meio-campo. Nota 6,5 pro Maicon. Nota 6, Maicon. 6,5. Jadson, 77, hein? Jadson, camisa 77. O marketing do Corinthians meio que pra não brigar com o Guilherme, inventou um jeito lá e acabou dando certo. Ontem, uma atuação também... Essa foi uma atuação ok, né? Uma atuação de quem tinha muita vantagem. Ninguém jogou muito bem, melhor o jogo, vai chegar no jogo. 6,5 pro Jadson. 6,5 pro Jadson. Jadson, 7,5. Ajudou na marcação mais uma vez pelo lado direito ali com o Fagner, nota 7. Jadson buscou bastante o jogo, né? Buscou ter a bola no pé pra tentar criar algo diferente pro time do Corinthians, nota 7. Jadson, 6,5. Rodriguinho me irritou um pouco, porque o Corinthians joga no Itaquera e tá lá 2, 3 anos, molha o campo toda vez, ele não sabe disso ainda, que ele escorregou 500 vezes em campo. Será que ele não sabe que o campo molha ainda? Enfim, mas no mais, jogou mais que o Cueva, que é o equivalente dele no São Paulo, então 6 pro Rodriguinho. Se não caísse, talvez ele levasse um 7. 6 pro Rodriguinho também. Rodriguinho, nota 6,5. Jogou numa posição mais avançada, né? No 4-4-2 ele saiu da linha do meio campo e ajudou o Jô na primeira linha de marcação. Jogou um pouco mais do lado do centroavante do Corinthians. Nota 6,5 pro Rodriguinho. Buscou algumas jogadas individuais, né? Que não tiveram sucesso, nota 6. 7 pro Rodriguinho. Romero? Romero está uma bola na trave, né? Vamos ver o lado positivo. Mas é um jogo que o atacante adora, né? O atacante vai pegar o Wesley pela frente. Mas enfim, marcou, não teve bola perdida. Eu ia dar nota 4,5 pro Romero, porque ele apanha da bola, mas a torcida aplaudiu tanto ele. Então, pelos aplausos da torcida, que não entende nada de futebol, tanto que aplaude o Romero, 6,5 pro... Não, 6,5 é muito. 6 pro Romero. Aliás, não vou falar que tinha gente torcendo pra ele tomar o 3º amarelo ontem. Quem será? Porque poderia jogar o Pedrinho, poderia jogar outro jogador, mas a gente vai falar ainda, o Casim entrou, é pior que o Romero. Mas 6 pro Romero. Nota 6,5 pro Romero. Eu gostei do Romero ontem. Muito esforço e chutou uma bola na trave. Romero 6,5. Jogou o que é esperado dele. Nota 6, ajudou ali pela esquerda. A coisa que ele sempre faz, né? Ajudando, correndo no sistema tático ali pelo lado esquerdo. Poderia aumentar a nota se tivesse coroado aquela bola na trave com um gol, mas nota 6. Romero muito previsível, né? E nota 6, não tenho o que falar sobre ele. 6 também pro Romero. Léo Jabá entrou muito mal, foi fazer graça. O Corinthians quase não, tomou um gol por causa dele e do Moisés. Enfim, entrou com o jogo resolvido, né? Tomou um cartão amarelo no primeiro lance, depois falhou no gol. Uma atuação muito ruim, muito pouco tempo, teve tempo de fazer muita bobagem. 2,5 pro Léo Jabá. Nota 4 pro Léo Jabá. Léo Jabá 4 também. Da mesma nota que eu dei pro Moisés, né? Não conseguiram fazer coisas boas ali pelo lado esquerdo, apesar do pouco tempo que entraram. Nota 3. A única coisa boa que ele fez foi ter conseguido a expulsão do Wesley, né? Então, nota... Não, foi do Thiago Mendes. Thiago Mendes. O Wesley merecia, mas não foi expulso. Sim. Exatamente. Nota 4 pra ele. 3 pro Léo Jabá. Joô. Aliás, Joô, antes do Joô... Jade Mendes, você estava no estádio ontem? Estava. Torcendo? Sim. Não vou perguntar lá de quem, mas Por favor. Essa pessoa está na audiência, dá um abraço. Sim. Um abraço, X. Jade Mendes, me fala uma coisa. O que a torcida... Você puxou o coro e 43 mil pessoas te imitou. O que você cantou com coro? Jô!
Meu Deus. Melhor canto da Teve torcida. melhores, eu acho, mas eu não lembro. Essa foi a que, Como mais que é? pegou. Jô. Sensacional. Muito difícil de Tá. aprender. Jô, 7 pelo gol. Aliás, gol legal. Aliás, o Prato, né, é um perigo em qualquer área, né? Ele faz gol a favor, como fez, contra Cruzeiro, ajeitou pro Jô e tirou impedimento. Enfim, parabéns pro Prato. Gol legal do Corinthians, graças a ele. Jô, 7,5. Casim, meu Deus, Casim é horroroso. Teve muito pouco tempo, eu não vou dar nota, mas só o registro que ele é muito fraco. Ele perdeu um gol que ele estava impedido, mas ele não é por isso que ele chutou errado. Ele chutou pra fazer, ele é fraco mesmo. Sem nota, Casim. 7,5 Jô, pra mim, o nome do jogo até pelo gol. 7,5 pro Jô também. 7,5 pro Jô também e Casim sem nota. Como diz a imprensa, Mr. Classics. Nota 8 pro Jô. Nossa, mais fronha ainda E o com você Casim sem falando, nota. É clássico, né? Vamos chamar o Jô pra fazer um gol. Nota 7. 7,5 pro Jô, Casim sem. O Carille ganhou o duelo tático pra mim fácil com o Ceni nos 2 jogos. Então 7 pro Carille. E antes da gente ouvir o pessoal da Rádio Coringão, vamos ouvir, a gente nem tocou hoje a nossa vinheta das redes sociais e já traz o comentário de alguém na rede social. Solta pra nós, Ana. Programa Timão Universitário. Participe conosco pelas redes sociais. Twitter, @TimãoUni, tudo junto sem acento. facebook.com/Timão Universitário e no Instagram seguindo @Timão Universitário. E não deixe de acompanhar nossos programas pelo youtube.com/blog do Vitão. Jade Mendes. Sim, a Ana Paula, adivinha de quem ela está falando? O que a gente vai fazer com o time todo Ela deve estar pendurado? falando, deixa eu pensar. Ela tá. De onde ela é? De Assunção? De onde que vem a mensagem? Acho que é de São Paulo mesmo. Ah. Por incrível que pareça. Ela tá perguntando o que vai fazer com o time todo pendurado e se perder o Romero pra final. Se perder o Romero pra final, compra a faixa por antecipação. Mas um beijo pra Ana Paula Carvalho, a maior fã do fofo Romero, né? Ela que puxou os aplausos ontem Foi na ela? arena. Deve ter Então, sido. eu imagino, eu não sei se a Ana Paula estiver nos ouvindo, que ela escreva, não sei se ela estava no campo ou não, mas eu tenho certeza que foi a Jade Furacão Gimenez que puxou os coros de O Jô e foi a Ana Paula Carvalho que aplaudiu Romero. Eu tenho certeza disso. Enfim, participe você também com o Nana. E Ana Paula, se você estiver ouvindo, diga pra mim. Foi você? Eu tinha certeza que foi alguém que não entende nada de futebol que puxou os aplausos pro jogo. Mas mesmo sem entender, continua assistindo nosso programa, ouvindo. Enfim, um beijo pra você. E vamos ouvir agora os áudios da Rádio Coringão. Quando acabar os áudios, eu falo se foi a Ana Paula ou não que puxou os aplausos e digo que foi a Jade, já posso antecipar, que gritou Jô. Solta pra nós, Ani. Boa tarde pro pessoal do Timão Universitário e pros ouvintes. Aqui é Wagner Herói, comentarista da Rádio Coringão. Corinthians se classificou pelo primeiro tempo disputado no Morumbi e o primeiro tempo disputado na Arena Corinthians. O segundo tempo de cada jogo não me agradou. Acho que o Corinthians no segundo tempo de cada jogo quis administrar. Falei isso já semana passada e que não deveria ter administrado a vantagem no jogo do Morumbi. E no jogo deste domingo na Arena Corinthians, o Corinthians tinha que jogar para fazer mais gol, porque é momento de engrenar e principalmente de ficar um time mais afinado, entrosado, ofensivo para a final contra a Ponte Preta, que vai ser uma final dificílima. A Ponte tá com o time também arrumadinho, certinho. O Gilson Kleina é um estrategista, sabe estudar os adversários, sabe colocar a equipe para geralmente combater a principal virtude do adversário. Provavelmente vai fazer isso no jogo da primeira final, vai tentar fechar os espaços de Jadson e Rodriguinho, que são os principais articuladores do Corinthians. Então o Corinthians precisaria ter sido um time mais ousado no segundo tempo, buscado mais o gol, o que não aconteceu. O Corinthians só teve um chute no segundo tempo, foi aquele chute do Casim que estava em posição de impedimento. Então mesmo que ele fizesse o gol, não valeria. Eu acho que tá faltando a esse time a regularidade e isso é uma coisa que a gente já vem pedindo faz tempo.
Tem gente crucificando o Fábio Carille dizendo que ele coloca o time para se defender, para garantir o resultado, mas também tem que colocar a responsabilidade nos jogadores. A defesa do São Paulo dava espaço para o Corinthians atacar. O Corinthians só não atacou porque não quis, porque se acomodou. Então, vale toda essa lição já pensando na final do próximo final de semana contra a Ponte Preta. Um abraço para vocês. Fala, galera do Timão Universitário, aqui é Carlos Eugênio, narrador da Rádio Coringão. O Corinthians empatou em 1-1 com o São Paulo e assim conseguiu a classificação para a próxima fase, ou seja, a finalíssima do Campeonato Paulista. Foi um jogo nervoso, na qual o Corinthians teve boa parte do jogo ali concentrado no meio de campo, saiu às vezes pelo lado esquerdo com Arana, muito pouco com o Fagner pela direita, mas um jogador que eu queria destacar nesta partida foi o Ángel Romero. Garoto que às vezes é menosprezado pela imprensa, mas ele tem vontade, ele joga como um corintiano deve jogar, com vontade de correr atrás da bola. Então gostaria de destacar ele, Romero, foi um grande jogador. E além disso, destacar o Jô, que em todos os clássicos marca. E dessa vez não foi diferente, marcou um gol que todos estão dizendo que foi impedido, mas na verdade houve um desvio do prato e a bola acabou sobrando ali para o Jô, impedido, mas com a condição dada pelo prato, pelo desvio de cabeça. O Corinthians consegue a classificação e vai fazer uma final histórica com a equipe da Ponte Preta. Vamos voltar lá no passado, voltar ao tempo do Basílio e todos os jogadores do Corinthians que passaram por aquela época, Zé Maria. Vamos reviver essa história e vamos aí curtir esta final, que tem tudo para ser uma final histórica depois de 40 anos. Um abraço para todos do Timão Universitário, estamos juntos, até uma próxima. Bem, amigos do Timão Universitário, aqui sou o Jorge Dias, de Santiago do Chile, apresentador do Timão Metal da Rádio Coringão. Ontem o jogo foi medianamente bom no primeiro tempo e horrível no segundo tempo. E, infelizmente, o Corinthians caiu naquilo que a velha senil faz muito bem, que é deixar nervoso todo mundo e deixar todos os nossos jogadores já pendurados para o próximo jogo. Porque, obviamente, a nariguda, o que ele viu que já estava perdido, então diz: vamos ferrar com o Corinthians de todas as formas. Esse é o jogo dele e sempre vai ser. E agora falando de 77, grande jogo. Eu levava 3, 4 anos de Brasil quando cheguei, apenas sabia falar português, realmente, e quando vi aquele time que lutou em 76 para ganhar, e em 77, aquele grande dia que a gente nunca vai esquecer, 13 de outubro de 1977, aquele dia eu posso falar, tem 2 nascimentos meus, ou seja, um foi o 29 de dezembro de 1969 e o segundo, como corintiano, 13 de outubro de 1977. O que vai acontecer nessa final? A gente não vai saber, porque o futebol é uma caixinha de surpresas, como sempre se fala, mas essa é uma final histórica. Depois de 40 anos dessa final histórica, vamos ver de volta a cara da macaca. Então, vamos lá, galera, vamos torcer. E, obviamente, para o Corinthians, um déjà vu de 40 anos. Um grande abraço para vocês e todo o Timão Universitário. Não percam o Timão Metal amanhã às 10 da noite e vai Corinthians. Amigos do Timão Universitário, Vitor Guedes, tudo bem? Aqui é o Vinícius Lúcio. Aquilo que a gente pensava, aquilo que a gente sonhava aconteceu. Corinthians na final do Campeonato Paulista 2017, 40 anos depois do título de 1977. Olha, Vitão, tem um amigo meu aí que colocou o nome do filho de Basílio. Isso porque Basílio fez aquele gol importantíssimo na final do Campeonato Paulista de 1977. Então, muito em breve teremos uma criança chamada Jô, ou então outra criança chamada Rodriguinho, porque, olha, só vejo
os gols da final de 2017 passando por esses pés. Espero que o Coringão vença a partida, pelo menos um dos dois confrontos. Acho que dará empate lá em Campinas e o Coringão vence aqui na Arena Corinthians. Falando do clássico de ontem, Corinthians em São Paulo, o time do Povo fez um péssimo primeiro tempo. Não gostei da forma que o time do Corinthians entrou em campo, recuado, chamando o São Paulo, e achou um gol no finalzinho da primeira etapa com o rei dos clássicos, Jô. Já dá para considerar o Jô um rei dos clássicos, porque realmente contra adversário grande, o Jô vai lá, marca, e o jogo foi importantíssimo na primeira partida, fazendo o gol de abertura do placar. Importante hoje também, fez um gol no momento que o Corinthians era pior na partida. Então é isso aí, Vitão. Alegria, alegria. Corinthians na final do Paulistão. E a quarta força, você que sempre disse de quarta força, até entendo você. O elenco do Corinthians realmente é limitado. Temos vejam só, Romero. O Romero que tropeçou na bola, Romero que cola na trave, infelizmente na hora de bater escorregou o pé de apoio, mas é isso aí, contra tudo, contra todos, Corinthians na final, vamos que vamos, vai Corinthians, um forte abraço. Boa tarde, Timão Universitário e a toda a nação corintiana, aqui é Ginaldo de Vasconcelos Filho da Rádio Coringão. Ontem eu fui assistir o jogo, não trabalhei no jogo, fiquei assistindo lá da Norte e vendo o Jô mais uma vez fazer o papel de carrasco nos clássicos, fazendo seu gol e nos classificando para a grande final. Sobre esse jogo contra o São Paulo, para mim era esperado que o Corinthians passasse, estava cheirando mesmo um empatezinho, né, porque o São Paulo ia marcar 2 e teria que marcar 2 para passar e não ia acontecer isso mesmo. Mas o mais importante dessa passagem do Corinthians para a final é a grande final, depois de 40 anos, a reedição Corinthians e Ponte Preta, que eu espero ser uma final empolgante que os outros campeonatos paulistas ultimamente não têm sido, né? Corinthians e Ponte Preta vai ser a reedição aí de 77 e, como eu falei anteriormente, até para o Timão Universitário, eu estava torcendo muito para isso e realmente aconteceu. Um abraço a todos e boa tarde. Boa tarde, amigos do Timão Universitário, aqui é o Domingos. Muito feliz por essa final, Corinthians e Ponte Preta. Eu já torcia bastante, para o Corinthians chegar na final do Paulista, para homenagear os nossos heróis de 77. É o mínimo que essa comissão técnica e os jogadores e mesmo a diretoria poderia estar fazendo para homenagear nossos heróis, de 77. E uma final ainda com esse Ponte Preta, mais ainda. Aí acho que fica até uma situação onde a gente já está feliz só pela final e independente do campeão, eu já cheguei até a comentar aqui com vocês, independente do campeão, a gente já comemora, porque é uma final histórica, momento que a gente passou difícil de 77, a gente fala da final, mas o ano de 77 foi uma situação muito difícil. A gente lembra há 40 anos atrás que o Corinthians foi eliminado da Libertadores, passou por uma reeleição do Vicente Mateus muito tumultuada, a própria troca de técnico do Duque que saiu, entrou o Oswaldo Brandão, e o Vicente Mateus foi fundamental para essa conquista, trouxe jogadores, o Palhinha, que era um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade, muito caro, peso de ouro, e foi decisivo quando o Corinthians precisou tomar um chocalhão, quando perdeu pro Guarani na terceira fase e a partir dali não podia mais nem sequer empatar nenhuma partida para chegar na final. E os últimos 3 jogos o Corinthians venceu e conseguiu ir para a final contra a Ponte Preta. Então, todos, a gente lembra muito do Basílio, mas todos foram fundamentais, Oswaldo Brandão, o próprio Vicente Mateus, o Palhinha, o melhor jogador do elenco, foi fundamental para essa campanha e ser campeão. A gente lembra muito do gol de testa dele, na primeira partida da final, mas o primeiro gol dele foi no Equador de costas. O goleiro chutou a bola bateu nas costas dele e entrou. Então você vê, tudo tinha
quis ser, né, nesse ano de 77, e nada melhor do que reviver tudo isso com uma final com esse Ponte Preta. Então, mais do que falar do jogo de ontem, é falar dessa final aí, o que representa na nossa história, no nosso momento, né? O Corinthians entrou em campo ontem, precisando fazer o resultado, conseguiu segurar um pouco do ímpeto, né, do nosso adversário ontem e conseguiu fazer o resultado, acabou sofrendo um empate numa bobeira, podia até ter vencido a partida para ficar melhor, né? Sempre é bom vencer, mas tá aí, né? O Corinthians na final, isso que importa. A gente tem que estar apoiando os jogadores agora, principalmente apoiando a comissão técnica, tá tirando leite de pedra, porque não tá fácil, hein? Mas novamente chama atenção para esse elenco, para o Campeonato Brasileiro, né? Com as possíveis saídas aí, vai ter que precisar de uma reformulação ainda, hein? Mas é isso aí. O futsal, Vitor Guedes, o Corinthians jogou a Liga Paulista no sábado, foi representada pelo time sub-20 com alguns jogadores, né, do time principal, e quem marcou os 2 gols do Corinthians no empate por 2-2 foi o Xande. Lembrando que o Xande voltou há pouco tempo aí do Sul-Americano, só que ele jogou pelo Uruguai. E sábado ele marcou 2 gols, inclusive o gol de empate. O Corinthians saiu na frente 1-1, tomou a virada 2-1. E nos milésimos segundos finais, o Corinthians empatou 2-2, trouxe empate aí contra o Bauru pela Liga Paulista. A gente vai seguindo aí também o futsal hoje. Aí sim, né? Liga Paulista, Liga Nacional contra o Pato Branco, time do Pato Branco. E a gente espera mais uma vitória pra gente ter uma tranquilidade maior também na Liga Nacional. Então, às vezes fica 15 dias sem jogar, quando joga um dia sim, um dia não. Esse é o futsal, influenciado também pela grade de audiência da TV. Isso aí. Muito obrigado a todos mais uma vez. Aqui é o Domingos da Fiel Vila Maria. Muito obrigado. Vai, Corinthians. Obrigado, Domingos. Falou de futsal, né? E como prometido, né? Eu falei que depois eu falaria se a Ana Paula estava ou não e puxou os aplausos. Ela respondeu o quê, Jade? Não fui eu que puxei os aplausos, porque minha primeira reação foi tirar o Romero? Como assim? Mas depois bati palma com força. Eu fico em dúvida se a Ana Paula Carvalho... Não vou dizer que a minha reação foi tirou o Romero, graças a Deus. Será que a Ana Paula Carvalho existe ou é uma personagem? Não sei, acho que é o Romero que... Será que eu fico dando beijo pro Romero? Eu tô em dúvida agora. Eu acho que é melhor sim. Tirar, né? Enfim, se você existe e você não é o Romero, se for uma piada fake, né? Se você realmente não existe, porque é difícil acreditar que existe um ser humano que seja tão fã assim do Ángel Romero, né? Já tivemos esse programa Teleco dizendo que Ángel poderá ser o pé de anjo, né? E Ana Paula Carvalho indignada com a substituição de Romero. Enfim, o Teleco eu não mando beijo, mandei pra Ana Paula. E vamos seguindo, já que a gente falou de futsal, né? O Domingos falou de futsal. Temos matéria de basquete com Ézio também e futebol feminino, Caio? Sim, o Corinthians no sábado foi até o CTR Pelé em Santos e empatou com o Santos por 1-1. O gol foi marcado pela lateral Jussi. E agora, na quarta-feira, às 3 da tarde, na Arena Barueri, o Corinthians enfrenta o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E se ele ganhar, ele pode retomar a liderança isolada do Grupo 1. Aline, depois do engove, põe lá pra nós o futebol feminino. Na partida no setor defensivo dos rebotes, o Corinthians Americana perdeu a primeira partida das finais da LBF, realizada sábado, 11 da manhã, no Centro Cívico, para a equipe do Uninassal de Pernambuco, por 73-62. Vitão, agora a equipe corintiana, comandada pelo Antônio Carlos Vendramini, tentará a reação e empatar a série hoje à noite, às 21h30, com transmissão da Rádio Coringão e Rádio Sport Web. Se tudo der certo, estarei em loco nessa transmissão também. Sobre o que fazer na partida de hoje para tentar empatar a série, a pivô Damires, melhor jogadora da LBF em fundamentos e eficiência, também falou aos microfones. Para ser campeão tem que ganhar 3 jogos. E esse é o nosso objetivo, não vai ser fácil. A equipe do Natal é uma equipe muito forte.
Mas a gente sabe o que tem que fazer. Depois de uma campanha impecável, a equipe acabou perdendo a invencibilidade dentro de casa. O quanto isso não pode ser levado para frente a nível de quem quer almejar a conquista desse título? Exatamente. Eu acho que a gente perdeu no momento que não podia, que foi numa final e jogando aqui em casa. Mas não tem nada perdido, assim. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe qual é a postura que a gente tem que ter segunda-feira. Então é manter o foco. Tem um dia de descanso para corrigir os erros e voltar aqui melhor que hoje. Convoca o torcedor, então. Ninguém melhor que você aí para convocar o torcedor para segunda-feira estar aqui passando aquela energia positiva. Exatamente. Eu quero convidar todos às 9h30 aqui no Centro Cívico. Eu acho que isso a torcida americana e a torcida corintiana nunca falha. Vitão, falei com ela também. A rainha Hortência, sim, a mesma que tirou com a cara do Dudu e o chamou de 100 mundial, estava presente ao ginásio do Centro Cívico e, não satisfeita com o que viu com o seu Corinthians em quadra, fez a análise da derrota do Corinthians. O que é preciso para a equipe corintiana reverter esse resultado e chegar ao título? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o fator casa não influenciou muito, né? O fator torcida. A Uninassal fez uma partida muito boa hoje, fez uma defesa muito boa. E o time do Corinthians teve muito altos e baixos, né? O forte do time do Corinthians são os arremessos de 3 pontos também. E hoje, infelizmente, não teve nem muita busca do chute de 3 pontos. Então, assim, o que precisa é ter um pouquinho mais de equilíbrio, um pouquinho mais de constância dentro da partida. Agora, duas equipes equilibradas como as duas, pode acontecer isso mesmo. Agora, eu acredito que no próximo jogo, a equipe do Corinthians vem de uma maneira diferente. E no banco de reserva da equipe americana, tem um treinador que você conhece muito bem, um técnico, acima de tudo, motivador também, formador de guerreiras. O que esse fator casa que acaba de perder a invencibilidade da equipe do Corinthians pode ser de desmotivante para a equipe, ou isso também não influi numa final tão equilibrada? Não, eu acho assim, é uma pressão a mais em cima da equipe, mas eu acho que tem jogadores muito experientes, o próprio técnico é muito experiente. Não acho que isso vai afetar muito. Nós temos mais 4 jogos ainda, é melhor de 5. Então, muita coisa pode acontecer, o time é bom, o time é forte. É só se concentrar um pouquinho melhor. Para finalizar, que mensagem que você deixa para a sua torcida, então, para acreditar nessa equipe que pode chegar ao título? Que compareça, porque realmente a torcida, o fator casa, ele é importante. Hoje não influenciou muito, mas no próximo jogo pode influenciar. Muito obrigado. Vitão, Damires convocou a torcida, a rainha convocou a torcida. Então, para hoje, 21h30, Centro Cívico da Colina, em Americana, Corinthians e Uninassal. Vitão Guedes, por favor, você também convoque a torcida. E para encerrar essa matéria, Damires Dantas diz o que é ser corintiano e o que é encarar o espírito corintiano. Um forte abraço, Vitor Guedes, e vai Corinthians! O corintiano não desiste nunca. Eu acho que o nosso time tem essa cara de corintiano. Não desiste nunca, mas às vezes falha. Inclusive o áudio, isso faz parte do show. Enfim, corintianos que gostam de basquete, compareçam a torcer pro Corinthians, tem toda a condição de reverter a situação. Nós já estouramos o programa como eu falei que aconteceria. O Domingos, que está na escuta, Sala Vargas, eu peço desculpa, já que ele vai entrar depois com voz mosqueteira. Antes de encerrar o programa, nós temos o Storintias de hoje, lembrando o gol de Ronaldo 2009. A gente vai para ele, logo em seguida a gente termina o programa, mas vamos terminar com o Alto Astral, né? Já começou com o mesmo nível, né? Com o gol de Jô. O Ronaldo, que foi o Jô dos seus tempos. Vamos ouvir agora o Storintias. Storintias. Tinha muito a comemorar. Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Vitor Guedes e nação loucorintiana, o Storintians de hoje nos remete ao dia 26 de abril de 2009 fenomenal. No primeiro jogo da final entre Corinthians e Santos, realizado no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. Então, vamos conferir com a narração de Nilson César, da Rádio Jovem Pan, o gol de gênio marcado pelo fenômeno. Livre, e rapaz, segura o homem, lá vai Ronaldo, fez a pinta, Fábio Costa, bola no gol, por cobertura, vai gol, gênio!
de Totozinho por cobertura, jogou no canto esquerdo alto da meta de Fábio Costa. Olha, Ronaldo é um fenômeno, é a grande diferença no Campeonato Paulista, a grande atração. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Gol de gênio. Gol de gênio. Corinthians 3, Santos 1. E agora, Fábio Costa. O Fenômeno recebe a bola de Elias na meia direita. Ele domina já dando drible em cima do lateral Triguinho e rapidamente dá um toque por cobertura no goleiro Fábio Costa, que não tem reação nenhuma a não ser apenas olhar para cima e ver a bola entrando mansamente no gol. Este foi o terceiro gol da vitória corintiana por 3-1 na Baixada Santista. No jogo de volta, realizado no Pacaembu, o Timão empatou com o rival por 1-1, resultado que foi suficiente para levantar o 26º título do Campeonato Paulista. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem, com mais um Historintians aqui no programa Timão Universitário. Bom, eu lembro, mas não estava lá. Eu estava na redação do jornal Agora São Paulo, na Grande Cracolândia, ali na Barão de Limeira. Enfim, foi de lá que eu fiz esse jogo. O primeiro jogo, eu estava na final, decisão que foi no Pacaembu. Não lembro agora se foi 1-1 ou 2-2, acho que foi 1-1, gol de André Santos. Enfim, mas o título 2-0 foi conquistado na Vila Belmiro. Como foi conquistada a Libertadores na Vila Belmiro, naquela semifinal, gol do Emerson, embora fique essa coisa de Vila, Caldeirão, enfim. Nas duas vezes o Corinthians empatou no Pacaembu e foi fazer o resultado na Vila Belmiro. E no começo do programa a gente viu uma entrevista longa com Deus Basílio, falando da importância de vários momentos do Corinthians, inclusive do Ronaldo. Eu respeito o Basílio, óbvio, respeito todos. O Ronaldo realmente mudou a história do Corinthians, o patamar. O Corinthians mudou no pós-rebaixamento, que coincidiu com a chegada dele. Mas para minha geração, eu sou de 7 anos de Deus Basílio, que começou na arquibancada nos anos 80 e anos 90, enfim. Para mim, Ronaldo é Ronaldo Soares Giovanelli. Quando penso em Corinthians, é o Ronaldo goleiro, a imagem que vem à minha cabeça. Enfim, o Ronaldo não foi mais goleiro que o Dida. Tem títulos menos importantes até do que o Cássio, mas questão de idolatria não é só título, né? O Rogério Ceni que adora números, essas coisas você não calcula em número, né? O Ronaldo tem uma importância grande, não pro Corinthians, pro futebol mundial, pra história, enfim, mas pro corintianismo, né? Ronaldo era corintiano na infância, é ZL, é Itaquera, ele era um corintiano em campo e isso representa muito. E lembrando vocês, ouvintes, que segunda-feira que vem o Timão Universitário vai ter uma folga porque é feriado, enfim, não funciona aqui a faculdade da Universidade de Guarulhos. Voltaremos, se Deus quiser, com um programa especialíssimo de título, né? Já que teremos o programa dia 8 para comentar a final Corinthians e Ponte Preta. Espero que até lá a gente com certeza já vai ter campeão, né? Espero que seja o Corinthians. Rapidinho para vocês, um palpite rápido pra gente encerrar. Para mim, não dá para saber quanto vai ser em Campinas, enfim, mas para mim o Corinthians vai empatar lá e vai ser campeão em Itaquera, de preferência não por goleada. Eu gostaria que fosse 1-0 para relembrar 77. E me desculpe, Ana Paula Carvalho, eu não sei quem fará o gol, mas não será o Ángel. Se fosse apostar, eu apostaria em Jadson, em homenagem à camisa 77 que ele veste às costas. Mas enfim, faça o gol quem quiser, gol contra, que o Corinthians seja campeão. E espero estar no estádio trabalhando, mas comprarei ingresso para Basílio Ruiz Guedes presenciar esse momento. Bruno. Vitória sofrida do Corinthians com um gol de Pablo. Campeão não? Campeão. Pablo, qual é a música? Qual é a música? Já? Eu acho que o Corinthians vai se sagrar campeão com um gol de Rodriguinho. É você ou a Jade que reservou o nome para o futuro filho? Então, acho que ela já... Eu não, Deus é pai. Credo. Eu acho que vai ser campeão com o gol do Jô. Vai empatar com a Ponte em Campinas e vai ganhar. Jô, pra quem quiser registrar o filho, né? Falaram o nome do Jô é João. Aliás, o nome do Basílio é João Roberto Basílio. Acho que só eu e ele sabemos disso, por isso que meu filho não chama João Roberto, até porque Vitor Maurício tem trauma de nome duplo. Então, meu filho chama Basílio, mas o Basílio, o de 77, tem o nome João, exatamente como Jô. Jô.
Shampoo Cotton, Baby Look, Rony Von de Guarulhos, o que você quiser. Você tá cada dia mais fronha. Quem vai ser campeão? Campeão Corinthians, mas não será fácil. Duas equipes que têm o mesmo estilo, priorizam muito a marcação e têm um forte contra-ataque. Não vai ser fácil jogar lá em Campinas, mas acho que o Corinthians tem força suficiente para sair com o título do Campeonato Paulista. Jade. Eu acho que empata em Campinas e ganha aqui com o João. Enfim, João, novamente João na história. Tomara que o Corinthians seja campeão, enfim. E chegamos ao fim de mais um programa, conforme foi avisado antes, né? Um programa especial, com matérias como Basílio, matérias sobre ele, Ogum, Jorge, chame do que quiser, São Jorge, um dia importante para a história do Corinthians, né? Corinthians em mais uma decisão histórica. Espero que vocês tenham gostado. Atrasou um pouco a Voz Mosqueteira, que vocês ficam na sequência com o Domingos Sala Vargas. Não na próxima segunda, dia 8, se Deus quiser, com um programa especial de título, estaremos de volta. Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário. Um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica, Marcos Floriano deu gato, né? Foi tomar uma e deixou a Aline... Eu chamei ela de Aline Pereira o dia inteiro, mas aqui tá escrito no espelho Aline Cunha. Você decide. Cunha? Ela pediu Pereira. Então, Aline Pereira. Na produção, reportagens e brincadeira. Ela, assim como Flávia Daniela, que pede Flávia Delgado, ela quer ser chamada de Aline Cunha. Produção, reportagens e pautas dos alunos. Jade Furacão Ximenes, Caio Gaúcho Portela, David Cotton, Lycra, Baby Look, Shampoo, Xavier, Bruno Oliveira, Jean Gomes. A coordenação do curso é dela, Flávia Daniela Delgado. A apresentação sempre equilibrada e zen é minha, Vitor Guedes. Na próxima segunda-feira, não, na outra, dia 8 tem mais e vai Corinthians. E quem vai aí, dona Wanda Vilma, esqueci, dona Wanda. É isso, até mais. Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajá Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.